Mais uma vez aqui nos encontramos nessa casa tão abençoada, que nos acolhe com muito carinho, com muito amor. Antes de começarmos a nossa palestra, vamos fazer um agradecimento a Deus, nosso Pai, nosso Criador, a Jesus, nosso irmão, nosso amigo, nosso mestre, como também a espiritualidade maior, que sempre nos auxiliam com muito carinho, com muito amor. Com a certeza sempre de que durante a nossa apresentação, como sempre ocorre, estaremos sendo assistidos pela espiritualidade, com a certeza sempre de que dessa forma e dessa maneira continuaremos crescendo, desenvolvendo e evoluindo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, como é feito por todo o universo. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, à medida em que perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixe cairmos em erros nem tentações. Livra-nos, Pai, de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Então é com bastante alegria que nos encontramos mais uma vez para conversarmos na noite de hoje sobre a intervenção dos espíritos no nosso mundo, que é o mundo corporal. Que, aliás, a gente já começa até a pensar, quando fizemos aí a nossa prece, quando nós pedimos o auxílio dos benfeitores espirituais. Quantas vezes que a gente se questiona se recebemos interferência, influência dos espíritos? Não somente nós que somos espíritas, nós que estamos, cada dia que passa, aprendendo um pouco mais, mas já ouvi, talvez vocês também já tenham ouvido de outras pessoas, de outras crenças, de outras religiões, mesmo que num primeiro momento falam que não existem espíritos, que não tem essa comunicação, mas de vez em quando nós ouvimos alguns comentarem, alguns questionarem, mas será que os espíritos, eles podem vir, eles vêm até nós? Será que recebemos interferência? Será que recebemos, de fato, essa influência espiritual? E quando fazemos essa pergunta, e quando principalmente nós ouvimos, nós também costumamos voltar lá no Velho Testamento e nós vamos pegar na passagem de Moisés, onde muitos dos nossos irmãos de outras crenças, de outras religiões, e como também nós sempre comentamos, né, temos aí a obrigação de respeitar, e a gente aprende isso com a doutrina dos espíritos. Todas elas têm a sua importância. E quando, voltando, né, como eu falei, lá no Velho Testamento. Então, no Velho Testamento, Moisés, em um determinado momento, ele proibiu, vamos colocar aqui entre aspas, que as pessoas que viviam naquela época entrassem em contato com os chamados mortos. Naquela época se dava o nome de mortos, mas nós espíritas aprendemos e utilizamos o termo espíritos desencarnados. Então, por que eu estou lembrando dessa passagem lá no Velho Testamento de Moisés? Porque muitas pessoas nos questionam por conta disso. Olha, vocês já ouviram lá, já viram, né, tiveram oportunidade de identificar no Velho Testamento o que Moisés falou? Sim, é verdade. Mas nós não paramos para pensar por que Moisés ele fez uso dessa frase naquela época. Mas no Velho Testamento tá. Basta, né, nós estudarmos, nós entendermos aí um pouquinho. As pessoas faziam uso de uma forma indiscriminada. Em que sentido? A qualquer momento, a qualquer tempo, por curiosidade ou não, as pessoas evocavam os espíritos, chamavam os espíritos. Mediante isso e por conta disso, que ele deixou no Velho Testamento e que as pessoas vêm trazendo ao longo desses séculos, falando que a gente não pode evocar os espíritos. E se nós pegarmos até mesmo a doutrina dos espíritos, ela deixa muito claro. Nós não podemos chamar, nós não podemos estar ali evocando os espíritos a qualquer tempo, a qualquer hora. Estejamos em casa, estejamos no trabalho, estejamos, enfim, em um determinado local onde
temos uma curiosidade onde algumas pessoas nos buscam para tentar entender, tentar compreender o porquê da morte, o porquê do desencarne, principalmente daquela pessoa que já partiu, aquela pessoa que já se encontra no mundo espiritual. Então nós estamos falando isso porque vem reforçar o que está no capítulo 9 do Livro dos Espíritos sobre essa intervenção. Então, mais do que nunca, nós sabemos que os espíritos, eles interferem sim em nossa vida. Agora, vai depender de cada um de nós estarmos ali absorvendo esses ensinamentos, essa comunicação com os espíritos. E a gente fala isso porque pode tanto se dar de espíritos elevados, daqueles espíritos superiores, como também daqueles espíritos menos esclarecidos. E quando nós falamos de espíritos menos esclarecidos, queremos dizer que podem ser aqueles espíritos maus, ou aqueles espíritos brincalhões, aqueles espíritos zombeteiros e assim por diante. Quando a gente pensa e quando a gente fala, principalmente em conversa com outras pessoas, nós ouvimos pessoas falarem assim, mas espera lá, vocês falam, né, que tem essa comunicação, tem os espíritos bons, tem aqueles imperfeitos e aqueles espíritos maus. Mas por que Deus, então, permite, principalmente com que os espíritos maus, eles venham até nós, eles nos influenciam? Por que será, então, que nós não teríamos somente a presença de espíritos bons, de espíritos de luz? Deus permite que tanto espíritos mais elevados quanto aqueles espíritos ainda, naquela condição menos esclarecida, aqueles espíritos que muitas vezes a gente denomina de maus, justamente para o nosso aprendizado. O que significa isso do nosso aprendizado? Mas nós não poderíamos aprender somente com os espíritos bons? É claro que sim. Mas trazendo para o nosso dia a dia, pensando enquanto nós estamos aqui encarnados, temos esse corpo de carne, cada um de nós, temos a nossa família, o nosso trabalho, enfim, vivemos em sociedade e passamos por várias experiências. Quantas vezes ouvimos os nossos pais, né, se nós pegarmos lá atrás, na nossa infância, na nossa adolescência, nos orientando, nos guiando, mostrando qual era o melhor caminho, o caminho do bem, aquele caminho que é mais produtivo, aquele caminho que vai nos auxiliar. Algumas vezes nós ouvimos, mas muitas vezes nós deixamos de lado. Quantas vezes que nós estávamos com outras pessoas, que essas pessoas, né, com os nossos colegas, nos orientando, pelo menos nos mostrando, falando por um caminho que não era o mais adequado, e a gente acabou fazendo, e lá na frente nós percebemos que não era o melhor. Não é diferente com os espíritos. Então os espíritos bons, eles estão conosco, sim. E Kardec, uma das perguntas que Kardec fez aos espíritos, nesta questão da influência espiritual. Nós recebemos essa influência? Sim, a gente recebe. Vai depender de mim, depende de cada um de nós, como estaremos levando. E levando em que sentido? Através dos nossos pensamentos. Quando nós temos bons pensamentos, nós atraímos, mantemos do nosso lado quem? Aqueles espíritos mais elevados, aqueles espíritos evoluídos. Quando baixamos o nosso padrão vibratório, ou seja, quando a nossa energia ela baixa, o que acaba acontecendo? O nosso anjo da guarda, o nosso espírito protetor, ele se afasta. Não nos abandona, jamais, mas ele se afasta. E uma vez que ele se afasta, o que vai acontecer? Esses espíritos menos esclarecidos vêm até nós, onde começam o quê? A nos influenciar. E essa influência, ela pode, e quantas vezes ela é muito forte. E se dá justamente por qual razão? Porque a gente permite. Eu tenho certeza que nenhum de nós chega de uma forma consciente e pede a Deus, ou pede para os espíritos, eu quero ter influência de espíritos que não são tão elevados. Nós não fazemos isso. Mas o nosso pensamento acaba atraindo. Então tudo depende de quem? Depende de nós. Da nossa condição, da nossa forma de pensar, da nossa forma de agir. Aprendemos que tudo é energia. E uma vez sendo energia, o que acaba ali ocorrendo, o que acaba ali provocando isso, vai depender de quem? De mim. Da forma e da maneira como nós estamos ali conduzindo. Falei há pouco sobre a questão de anjo da guarda, de espírito protetor. Todos nós têm o seu anjo da guarda, tem o seu espírito protetor ou o seu mentor. Eles estão constantemente ao nosso lado.
Mas, algumas vezes, de forma equivocada, nós falamos o quê para eles? Ou esperamos que eles resolvam as nossas questões, que eles resolvam os nossos problemas. E não é bem assim. Se eu estou, por exemplo, com um problema de saúde, eu não paro para pensar o que me levou a ter aquele problema de saúde. Será que foi algum castigo? Onde algumas vezes a gente pensa, talvez lá atrás você fez alguma coisa ou deixou de fazer outra e Deus está te castigando. Quantas vezes nós ouvimos isso? Ou até mesmo nós colocamos, mas isso não é verdade. Nós temos a certeza, nós aprendemos com a doutrina espírita, que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, Ele quer o bem de todos nós. E uma vez que Ele quer o nosso bem, jamais Ele vai permitir e, principalmente, Ele vai nos mandar. Se fulano de tal, porque às vezes a gente observa, mas fulano de tal, olha, ele está ali envolvido espiritualmente. Isso acaba ocorrendo? Ocorre. Onde se dá algumas vezes a questão das chamadas obsessões. Isso ocorre. E por que será que ocorre? Deus abandonou aquele espírito encarnado como nós? Não, Ele não abandonou. Porém, aquele indivíduo, aquela pessoa está passando por aquela situação, de uma forma indireta, Ele acabou chamando. Por essa razão que a gente usa muito aquele termo, a gente colhe aquilo que planta. Por essa razão que nós aprendemos com a doutrina dos espíritos, a questão da reencarnação. Nós estamos vivenciando hoje, experienciando hoje, o que nós fizemos ontem. Ontem, não necessariamente segunda-feira, mas ontem, encarnações passadas. Como amanhã, nós estaremos colhendo o que nós estamos plantando hoje. Então, tudo depende de quem? Depende de nós. E mais uma vez, quando a gente vem falar essa questão de depender de nós, nós vamos englobar, obviamente, a questão dos espíritos. Esses espíritos, vamos imaginar, menos esclarecidos, esses espíritos que muitas vezes querem o nosso mal, talvez até lá atrás estivemos juntos, fizemos algumas coisas juntos, principalmente, é até possível que a gente tenha cometido alguma falta com ele ou com eles, e agora eles nos encontraram. E, por nos encontrarem, ainda está muito forte neles o sentido do quê? Dessa maldade que fizemos lá atrás. E poderemos pensar, isso será que não vai ter fim? Isso será que vai estar ali ocorrendo frequentemente, constantemente, para sempre? Com absoluta certeza que não. Vai depender de quem? Vai depender de nós. Em que sentido? Pagar o mal com o bem, como disse Jesus em seu Evangelho. Mas é muito difícil. Quando nós temos consciência de alguém, vamos agora pensar de um espírito, porque todos nós somos espíritos, a diferença é que estamos encarnados, estávamos citando de espíritos desencarnados. Mas vamos imaginar, nós que estamos aqui encarnados, temos a certeza de alguém que nos prejudicou. O Evangelho diz da importância do perdão, quando Jesus fala que a gente deve perdoar 70 vezes, 7 vezes. E é verdade. Mas a gente sabe, é fácil perdoar? De jeito nenhum. Não é fácil. Mas não é algo impossível. Por isso que recebemos, melhor dizendo, aquela orientação dos amigos espirituais. Principalmente quando nós estamos dentro da casa espírita. Quando nós chegamos à casa espírita. Que chegamos, fazemos a nossa prece, ou devemos fazer a nossa prece de agradecimento pela nossa saúde, por tudo que estamos ali recebendo. É verdade. Mas, junto com essa prece, principalmente para essa pessoa que a gente sabe, esse espírito que está encarnado como nós, que sabemos que quer o nosso mal. Vamos fazer uma prece por eles. E aquele que já desencarnou, que algumas vezes também nós ouvimos pessoas falarem, fulano de tal desencarnou, que bom. Ou, na visão deles, fulano de tal morreu, agora eu estou livre. Não é bem assim. Muito provavelmente, é bem possível, lógico, nós não vamos afirmar que isso vai acontecer, mas existe sim a possibilidade de lá na frente, desse espírito, ele desencarnou, ele vai ficar adormecido durante um tempo. Quanto tempo? Não sabemos, não dá para precisar, mas ele vai despertar uma hora. E quando ele despertar, ele pode, lá no mundo espiritual, na erraticidade, enfim, onde quer que ele esteja, ele nos buscar e ele pode nos encontrar.
E quando ele nos encontra, o que pode muitas vezes acontecer? Ele vai começar a ter a questão dessa influência. E é uma influência o quê? Negativa. Ocorrendo isso, poderemos pensar, mas não vai ter mais jeito? Claro que tem jeito. Como é que eu vou me livrar dele? A questão não é querer se livrar desse espírito. A questão maior é nós fazermos o quê? O bem para aquele espírito. E como que a gente pode fazer? São preces. Por isso que citamos, quando chegamos à casa espírita, fazer uma prece para esse espírito. Uma vez, 2 vezes, 10 vezes, enfim, quantas vezes nós acharmos. Vai chegar um momento que esse espírito, né? Então, nós estamos mandando coisas boas, vibrações boas. Mas ele não está na mesma sintonia, não importa. Vai chegar um momento que a nossa vibração vai começar a envolver de tal forma, de tal maneira, que ele vai começar o quê? A se render. Que é isso que nós observamos, principalmente nos tratamentos que as casas espíritas acabam oferecendo a todos nós, que são os tratamentos espirituais. Quando buscamos a casa espírita, chegamos de um jeito. Passamos por uma entrevista, como essa casa espírita que oferece a todos nós, recebemos ali algumas orientações da prática do Evangelho no lar, dos nossos pensamentos, de estarmos estudando, de estarmos tomando água fluídica, de nós estarmos vindo tomar passes, assistir palestras e assim por diante. Depois de algumas semanas, o que acaba acontecendo? Nós começamos a melhorar. E por que a gente melhora? Porque nós estamos seguindo a risca. Como, fazendo aqui uma analogia, aquele tratamento medicamentoso que fazemos lá fora. Passamos no médico por um determinado problema, fazemos exames, constata o que temos, e o que ele vai fazer? Olha, você está com esse problema, você vai fazer esse tratamento por X tempo. Se seguirmos à risca aquele tratamento, realmente depois ali de algumas semanas, estamos bem. O tratamento é o quê? Ele é suspenso. Não é diferente do tratamento espiritual. Agora, tem vezes que não, entre aspas, vamos colocar aqui, não funciona. Mas por que não funciona? Não é a casa espírita, que às vezes a gente acha, a casa espírita ela não é boa, a casa espírita ela não faz um trabalho bem feito, ou os médios, não é isso. Porque da mesma maneira, quando saímos do consultório médico com o receituário, se simplesmente nós colocarmos na bolsa, na carteira, não tomarmos a medicação, como nós vamos melhorar? Voltamos no médico, dali 1 mês, 2 meses, pior do que chegamos lá 1 mês atrás, 2 meses atrás, o médico vai achar, puxa, deu um remédio que não devia. E não é, nós não tomamos a medicação. Trazendo agora para o nosso caso, que estamos dentro da casa espírita, que não é diferente. Então, a importância e a necessidade de estarmos fazendo o quê? Seguindo. E com certeza nós sabemos disso. Seguindo a risca, passado ali algumas semanas, nós já nos sentimos melhores. E por que a gente sente melhor? A espiritualidade arrancou aquele espírito que estava ali conosco, mandou ele embora? Não é assim. Da mesma maneira que recebemos o tratamento espiritual, aquele ou aqueles espíritos também receberam o passe, eles assistiram também a palestra, foram acolhidos, começaram a receber orientações lá no mundo espiritual. Então eles começam o que? A se conscientizar. E lá na frente, dali a algum tempo, quanto tempo também não sabemos, mas é possível dele começar a vir, ter alguma interferência conosco, mas já mudando. Pelo lado qual? Pelo lado positivo. Então, se há um tempo atrás ele estava nos prejudicando, a partir de agora, ele vai começar o quê? A nos auxiliar, a nos ajudar. Então, tudo depende de quem? Depende de nós. Novamente nós falamos, Jesus deixou claro no seu Evangelho. É fácil esse processo? Não, não é fácil. A gente sabe que não. Precisamos de tempo. E esse tempo quem é que faz? É cada um de nós. Então, vamos começar. Quando? Eu acho que eu vou deixar para o próximo ano, porque esse ano, né, com tudo isso que estamos aqui passando de pandemia, não tem mais jeito. Ou talvez até vou deixar para outra encarnação. De forma alguma. O momento é hoje. Mas e tempo perdido? Vamos esquecer. Ou talvez não vamos esquecer, mas usar como experiência. Como nós também sempre trazemos. O que nós fizemos lá atrás, seja uma coisa boa, ou principalmente uma coisa que é ruim, não adianta nós ficarmos agora nos martirizando, nos culpando. Sim, a importância de nos lembrarmos, obviamente, a gente sabe, né? Porque através da lembrança, nós vamos nos dar conta do que fizemos, principalmente do que não foi bom,
E a partir daí, de uma coisa que não foi boa, o que vai acontecer? Nós vamos procurar fazer o melhor, que temos a possibilidade de reparação. E é isso que é um dos ensinamentos que a doutrina espírita passa a todos nós. Então vamos buscar, nesse momento, independentemente se nós estamos ali recebendo, essa interferência, essa influência espiritual. Então eu quero ter o auxílio, a ajuda de espíritos elevados e espíritos superiores, vou manter meu padrão vibratório. Quando nós falamos de manter o padrão vibratório, não há necessidade de ficarmos em prece o dia todo, né? Porque às vezes tem pessoas que confundem. Vou ter que rezar o dia todo, a noite toda. Não há necessidade. Porque não é a quantidade de palavras que nós vamos estar fazendo que vamos atrair. É o que vai de dentro do nosso coração. É isso que a gente tem que fazer. Então, fazendo uma prece antes de nós levantarmos por aquele dia que nós estamos ali iniciando. Mas vai ser um dia difícil, principalmente nesse caso. Não pedir que eles venham para resolver os problemas, porque eles não vão resolver, mas que eles possam vir até nós, nos intuir, nos orientar, nos guiar, qual vai ser a melhor decisão que a gente tem que tomar, porque a decisão é nossa, nós temos o livre-arbítrio. No decorrer do dia, a mesma coisa, sentiu a necessidade de fazer uma prece? Vamos fazer uma prece. Fazer o Evangelho no lar uma vez por semana, antes de dormir, assim que nós vamos lá para o nosso aposento, vamos para o nosso quarto, sentamos na cama, fazer uma leitura do Evangelho, fazer uma prece, agradecer por aquele dia que tivemos, pedir à espiritualidade que possa nos levar, encaminhar em bons lugares no mundo espiritual. Mas eu não quero ir para o mundo espiritual porque eu estou vivo, sim. Mas quando nós estamos ali dormindo fisicamente, o nosso espírito, o nosso perispírito, ele é levado para lugares no mundo espiritual para aprendizado, para recebermos ajuda e assim por diante. Então vamos pedir a eles que possam nos acompanhar, fazer uma prece e vamos dormir. Temos certeza que no dia seguinte vamos acordar o quê? Bem melhores. Que Deus, nosso Pai, que Jesus, nosso Mestre, que estão sempre ao nosso lado através dos seus mensageiros, possam auxiliar, continuar, melhor dizendo, auxiliando todos nós, que eu tenho certeza que sim, que cada um de nós possa continuar fazendo a sua parte, naquele instante, naquele momento, principalmente onde nós nos sentimos ali de uma forma ou de outra menos esclarecidos, às vezes até mesmo envolvidos, mas através dessa prece a gente tem a certeza, através dos nossos pensamentos, de que bons espíritos, de que eles estarão sempre ao nosso lado, nos orientando, nos guiando com muito carinho, nos guiando com muito amor. Que Deus esteja sempre conosco, agora e sempre. Muito obrigado, uma boa noite.